Tudo bem, gente. O tema para o tempo que nós vamos estar juntos é exatamente esse aí, o culto espiritual que nós devemos prestar ao nosso Deus, e nós tomaremos com base os capítulos de 11 a 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é onde nós encontramos provavelmente esse assunto melhor descrito e melhor explicado. E nós vamos começar então com uma análise do que é a primeira carta aos Coríntios. Já que nós vamos usá-la, é bom que nós tenhamos uma ideia geral do que é que nós temos diante de nós. Eu não sei se todos aqui dá para ver a tela direitinho, mas eu estou me movimentando quando possível. Tudo bem. Quem escreveu a primeira carta aos Coríntios foi o apóstolo Paulo, é o que está dito no início da carta. Ele se identifica, ele e o irmão Sóstenes, como sendo os autores da carta que está sendo enviada à igreja de Corinto. E a autoria de Paulo dessa carta é uma das menos disputadas. Há pessoas que negam que Paulo escreveu algumas cartas que estão no cano, como por exemplo a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, as 3 pastorais. Dizem que foi um imitador de Paulo no segundo século e que a igreja comprou gato por lebre, é chamada pseudonímia. A carta entrou no cânon como tendo sido escrita por Paulo, mas na verdade não foi. Foi alguém imitando o apóstolo Paulo. É claro que essa teoria não tem a menor base, nós temos argumentos para responder com muita tranquilidade essa tese dos liberais, apesar de que eu tenho que dizer para vocês que nós somos a minoria. Uma pesquisa recente que saiu no livro de um estudioso, um comentário no Evangelho de João, de Raymond Brown, que é um estudioso católico, ele fez lá uma pesquisa, e diz que os que acreditam que Paulo escreveu a carta aos Efésios e as 3 pastorais, hoje representam 30% dos estudiosos de Novo Testamento no mundo. Eu fico feliz de estar entre esses 30%, não vejo razão nenhuma para duvidar o que a igreja vem afirmando desde o início, que Paulo escreveu todas as cartas que levam seu nome. Mas a primeira aos Coríntios, nem os liberais questionam. A autoria dela é certa, que foi realmente, de fato, o apóstolo Paulo que a escreveu, mesmo que ele tenha se valido de um amanuense. Capítulo 16, verso 21, a gente acaba a carta com alguém dizendo que escreveu a carta, né? E a gente fica pensando, quem escreveu então realmente é 1 aos Coríntios. No capítulo 16, verso 21, está dito que, se não me engano, vai demorar para eu procurar aqui. É o Teste que escreveu, né? Aliás, desculpa, ele diz, a saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se ele escreveu a saudação de próprio punho, quem escreveu o resto? Provavelmente um amanuense. Aí vem a pergunta, qual a liberdade que esse amanuense ou secretário teve? Paulo deu assim os tópicos mais importantes da carta e mandou ele desenvolver, ou Paulo ditou esses líderes e o cara copiou? Nós não sabemos. O que interessa é que no final, Paulo fez a supervisão da carta. Se a pessoa, provavelmente foi Sóstenes, né? Está lá no verso 1, talvez tenha sido esse cidadão aí. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Talvez tenha sido Sóstenes. Qualquer que tenha sido a liberdade que Sóstenes teve de pegar um esboço e desenvolver ou copiar esses líderes, na verdade Paulo fez a revisão final e assinou embaixo. Então a carta é de Paulo, mesmo que tenha sido uma outra pessoa quem escreveu. Né? Então isso aí nós não temos nenhuma dificuldade. A carta é dele. Ele escreveu essa carta provavelmente durante a sua 3ª viagem missionária. E, quem sabe, no final dos seus 3 anos de residência na cidade de Éfeso. Nós temos algumas evidências disso em 16, verso 5, quando ele diz que pretende passar algum tempo ainda em Éfeso, até determinada ocasião. Também lemos em Atos 19, 10 e Atos 20, 31, nós temos outras evidências que eu vou deixar para vocês anotarem e depois verificarem de que realmente foi essa a data e a ocasião. A data, aliás, provavelmente aí por volta do ano 55. É claro que isso é uma aproximação, nós não temos certeza, as cronologias de Paulo, da vida de Paulo e as datações do Novo Testamento, elas dependem de alguns outros dados
e, por sua vez, dependem de outros, sobre os quais a gente não tem absoluta certeza. Então, isso tudo aqui é aproximado, né? Isso aí numa cronologia mais conservadora. Paulo teria escrito aí por volta do ano 55 depois de Cristo essa carta. Os apóstolos não tinham tempo para fazer hoje o que a maioria de nós faz, que é escrever livros por escrever livros. Nós não temos o que fazer, temos as facilidades da eletrônica, a gente senta no computador e escreve um livro sobre, por exemplo, o culto espiritual. Mas os apóstolos eram pessoas extremamente ocupadas e envolvidas completamente no ministério, e eles, quando sentavam para escrever alguma coisa, eles sentavam para escrever com um objetivo prático, um objetivo pastoral. Iriam atender alguma situação. E para isso não há exceção. Até a carta aos Romanos, que é considerada, talvez, a carta mais sistemática do apóstolo Paulo, também foi escrita com um propósito definido, para cumprir uma agenda, para atender à necessidade de determinadas comunidades. Paulo recebeu, no caso de Corinto, Paulo recebeu informações de diversas fontes sobre problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E o que é estranho, ou no mínimo curioso, é que quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. E não fazia muito tempo que ele tinha saído de lá. As estimativas variam de 5 a 7 anos. Alguns acham que até menos. Nós temos essa dificuldade na cronologia, né? Então, mas de qualquer maneira, o tempo que Paulo, mesmo nas conservativas mais extensas, Paulo não teria passado mais do que 8 anos, desde que ele tinha fundado a igreja de Corinto, até ele escrever essa carta, corrigindo muitos dos problemas que tinham acontecido lá. O que nos lembra, de passagem, que mesmo igrejas que tiveram bons fundadores, como é o caso do apóstolo Paulo, elas podem dar errado em pouco tempo. E que a gente precisa ter cuidado antes de dizer que a igreja vai mal por culpa da liderança do fundador, que a gente tende a identificar, né? A gente às vezes não consegue separar a situação da igreja da liderança. A gente tende a identificar as duas coisas. Então, fazendo isso, a gente vai chegar à conclusão de que Paulo era um péssimo obreiro, porque a igreja mais complicada do Novo Testamento foi ele que fundou, foi a igreja de Corinto. E pouco tempo depois da sua fundação, era uma igreja que os membros já começaram a dar notícia a Paulo. Nós vemos aí nos capítulos iniciais, capítulo 1, verso 11, de que membros da casa de Cloé tinham informado o apóstolo Paulo de que a igreja estava dividida em vários partidos. O partido de Pedro, o partido de Paulo, o partido de Apolo e o pior de todos, provavelmente, que era o partido de Cristo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E quando ele fala lá no capítulo 11 sobre a ceia, talvez nós tenhamos tempo de ver isso, ele refere no verso 18 de que quando a igreja se reunia para celebrar a ceia, havia divisões de contendas. Estas divisões eram levadas até o momento de participar da ceia do Senhor. A igreja se reunia ainda no mesmo lugar, mas ela estava rachada internamente. Uma divisão era iminente. Uma divisão física, em que as pessoas sairiam e parariam de se reunir juntas. Nós vemos também no capítulo 16, verso 17, Paulo passando o recibo de que ele tinha recebido uma oferta que os crentes de Corinto tinham mandado por mão de uma comissão composta de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Esses 3 homens que tinham vindo de Corinto para Éfeso trazer uma oferta para o apóstolo Paulo, provavelmente também trouxeram informações adicionais à situação da igreja e como a igreja estava passando. Quem sabe foram eles que trouxeram uma carta para o apóstolo Paulo contendo questões e perguntas da igreja para o seu pai espiritual, que Paulo responde começando no capítulo 7. Outras fontes que nós não temos conhecimento, com certeza mostraram ao apóstolo Paulo de que a igreja que ele havia fundado era uma igreja que estava com muitos problemas. Era uma igreja problemática, uma igreja difícil e que precisava da sua intervenção imediata. E ele não tem nenhuma dificuldade em atender aos problemas, os que nós podemos saber pela própria carta, fazendo uma leitura em espelho. A leitura em espelho é assim. Imagine você entra na sala e está alguém no telefone conversando. Você só ouve a pessoa falar, você não ouve quem está do outro lado da linha. E pelo que você está ouvindo, você tenta imaginar qual é a conversa. Então nós temos a carta de Paulo, não temos nada da igreja de Corinto, temos só a carta dele. Então pelo que Paulo escreveu, a gente tenta reconstruir a história completa, saber o que é que de fato tinha acontecido ou estava acontecendo
na igreja de Corinto. E a conclusão a que se chega, geralmente, com relação aos problemas que a igreja passava, era, em primeiro lugar, que era uma igreja extremamente dividida. Isso aí nós sabemos, já mencionamos. Paulo trata disso nos capítulos de 1 a 4 de sua carta, o problema das divisões. É um assunto para o qual ele dedica uma grande parte da sua correspondência. Depois nós vemos nos capítulos 5 a 6 como ele trata de uma outra questão que reflete uma falta de disciplina na vida da igreja. Havia um homem que estava morando com a mulher do seu pai e a igreja não fazia nada. Tinha um irmão que estava processando o outro no tribunal por questões dessa vida, a igreja não fazia nada. Tinha membros da igreja que ainda participavam dos cultos pagãos cometendo prostituição e a igreja não fazia nada. Paulo se viu obrigado a escrever, dar uma bronca na igreja e entregar o infrator ao diabo. Porque a igreja não fazia nada e ele, como apóstolo, teve que intervir, tomar as rédeas e disciplinar o cidadão à distância, no caso do cidadão imoral. E nos outros casos ele repreende a igreja severamente. No caso do que estava processando o outro, Paulo pergunta à igreja, vocês não têm nenhum sábio no meio de vocês que podia resolver esse problema, mas nós vamos levar o nome de Cristo para os tribunais, para a vergonha do Evangelho, e por aí ele vai. Era uma igreja que, evidentemente, além de dividida, ela não tinha pulso, não tinha um padrão que, reforçado, deveria ser mantido. No capítulo 7, ele trata de questões relacionadas sobre o casamento, o que era mais interessante, casar ou ficar solteiro, se eles podiam se divorciar para poder servir melhor a Deus. Essa pergunta interessante. O cidadão se converteu, era casado, queria servir melhor a Jesus Cristo, então pergunta, mas como é que eu vou servir a Deus casado aqui com esse cidadão? Ou ele não é um crente bom, ou não é crente. E como é que eu vou servir a Deus amarrado aqui com esse cidadão? Imagina a mulher de Corinto perguntando isso, né? E nesse caso, não podia me separar para poder servir melhor ao Senhor? E Paulo então trata disso no capítulo 7. Outro dia eu dou a resposta que ele deu para essa situação. Outra questão, a questão de liberdade cristã. Havia um problema grave em Corinto, que era o comer carne. Você corria o risco de ir no mercado e comprar carne que tinha vindo dos templos pagãos, oferecidos aos deuses pagãos. Se o amigo seu convidasse você para uma churrascada na casa dele, provavelmente aquela carne havia sido oferecida ao Deus que ele servia. E se o amigo lhe convidasse para comer uma feijoada, aliás, uma feijoada no templo do Deus dele, como a gente não convida os nossos amigos para comer na igreja de vez em quando? Pois imagina a situação inversa. Você tem um amigo pagão que é devoto de São Benedito, ele lhe convida a você comer uma carne, um churrasco, uma refeição lá na igreja dele. E antes de orar, eles consagram aquela comida toda a São Benedito, como o crente participa daquilo, se ou não, era um problema. Paulo trata disso nos capítulos de 8 a 10, problema de liberdade cristã, o que fazer e o que não fazer. Irregularidades no culto eram várias. Havia a questão do uso do véu. A SAP da igreja de Corinto havia resolvido tirar o véu. Foi ali que começou o movimento feminista, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Era um problema no culto. A ceia do Senhor também tinha sido afetada pela visão da igreja do que era espiritualidade. Havia problemas relacionados também com isso. O mau uso dos dons espirituais, Paulo trata nos capítulos de 12 a 14. E havia até um grupo que afirmava que não havia ressurreição. Negava a ressurreição dos mortos, com evidentes consequências para a doutrina da ressurreição de Cristo e, portanto, da nossa justificação e da salvação eterna. Tudo isso Paulo tomou conhecimento e a tudo isso ele responde na carta. Quem sabe haviam outros problemas que nós não temos conhecimento. Bom, como todo bom pastor que ama o seu rebanho, tomou conhecimento dessa situação, Paulo escreve em primeiro lugar para restaurar a unidade da igreja. Ainda havia tempo, a igreja estava rachada, mas ela ainda se reunia no mesmo lugar. Então havia tempo ainda de tentar impedir um racha iminente na comunidade. E parece que conseguiu, porque algum tempo depois, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, já não se fala mais na questão das divisões. Então parece que ele conseguiu a tempo evitar uma cisão na igreja. Ele escreve também, claro, para responder a perguntas práticas. Como eu disse, é provável que ele tinha diante dele uma carta contendo perguntas enviadas pelos membros da igreja de Corinto, e perguntas relativas a aquelas questões que eu falei de casamento, liberdade para comer carne, sim ou não, e até mesmo perguntas relacionadas com os dons espirituais. Ele responde essas perguntas também, e afinal, ele também tinha como objetivo, é claro, corrigir as irregularidades
em termos do pensamento e da conduta da igreja. É isso que o pastor faz, para isso que ele é chamado, para isso também que ele é mestre, para orientar a igreja, guiar a igreja, corrigi-la, mostrar-lhe o caminho que ela deve seguir. Se a gente fosse pensar ou tentar descobrir qual é o tema da carta aos Coríntios, a resposta é que não tem. A gente podia dar um tema assim, respostas diversas a perguntas diferentes sobre a vida da igreja. Esse fosse o único tema, né? Porque não há. Porque Paulo trata de uma variedade de assuntos na carta. Portanto, não há um tema que unifique a carta, porque ele responde a questões diversas e diferentes. De qualquer maneira, essa carta, por causa da abrangência dos assuntos, da seriedade dos assuntos, essa carta ela é provavelmente uma das mais relevantes do Novo Testamento para os dias de hoje, porque a problemática que Paulo trata na carta é bastante similar aos problemas que a gente vê hoje na igreja. Primeiro, o problema da divisão, né? Puxa vida, esse espírito divisionista, ele parece que não abandonou a igreja desde a época do apóstolo Paulo. Hoje nós temos seríssimo problema de divisão nas igrejas. A gente se divide por qualquer questão. E às vezes a gente percebe que a igreja presbiteriana ela cresce mais por divisão do que por qualquer outra coisa. Ao ponto de um velho pastor me dizer uma vez, o diabo dividiu, mas Jesus abençoou. Aí por isso vai crescendo, né? Vai crescendo por divisão. Mas é um problema sério, falando de divisão. O problema a questão da liberdade de consciência, o que é certo, o que é errado, e o que fazer naquela área cinzenta, onde não tem uma palavra clara na Bíblia, que é uma das áreas também onde os cristãos mais brigam. É nessa área cinza, onde você não tem, nem tem um mandamento proibindo, nem tem uma ordem comandando que você faça. E aí os cristãos brigam mais nessa área, né? Que é exatamente a área o exército seria o comer carne sacrificada ao ídolo. Que Paulo dá 3 respostas diferentes. Numa situação ele diz não pode, noutra situação ele diz pode, e noutra situação ele diz pode e não pode. Então, não tinha eu que faço uma exposição nisso aí, mas é maravilhoso, né? Então, e a questão, por exemplo, dos dons espirituais, a participação da mulher na igreja, a questão da ressurreição, que tem a ver com a importância do corpo para o cristão, é um problema que acaba sempre acompanhando as igrejas evangélicas também. Então, essa carta é extremamente relevante. E fica difícil escolher um tema dela, se a gente tivesse que escolher um tema para falar, a questão da disciplina também, né? Se a gente tivesse que escolher um tema da carta para falar, fica difícil, não é porque não tem, mas porque todos eles são extremamente relevantes. Eu tenho certeza que qualquer tema que se escolhesse primeiro aos Coríntios de sucesso, seria de proveito para os irmãos. Mas hoje é a vez do culto espiritual, a questão de problemas relacionados com o culto, que está aí dos capítulos 11 a 14, para o que a gente já deseja começar. Mas, em primeiro lugar, nós queremos falar a respeito daqueles que, quem sabe, eram os responsáveis por boa parte dos problemas da igreja, que eram os espirituais. Essa turminha é provavelmente a turminha responsável por boa parte dos problemas na igreja. Tá certo? Vamos ver, quero apresentar para vocês os espirituais de Corinto, vamos ver se a gente consegue. Em primeiro lugar, a evidência da sua existência. Quando você lê a carta, você percebe que em vários lugares o apóstolo Paulo parece estar se referindo a um grupo ou a uma perspectiva que a igreja tinha de si. Quando, por exemplo, ele escreve no capítulo 3, verso 1, dizendo assim, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, a gente fica com a impressão de que Paulo, na verdade, estava dizendo assim, irmãos, eu não pude escrever a vocês como espirituais, como vocês acham que vocês são. Mas a verdade é que vocês são carnais. Porque tendo divisões entre vocês, não é verdade que sois carnais e andais segundo o homem? Quando um diz eu sou de Paulo, eu de Pedro, eu de Apolo e outro de Cristo, não é verdade que andais segundo o homem? Quer dizer, você tem a impressão de que o apóstolo Paulo está corrigindo um conceito que a igreja tinha de si. A igreja pensava que era uma igreja espiritual. Mas Paulo diz, eu não posso tratar vocês como espirituais. Vocês são carnais, que é evidência disso. Vocês não conseguem viver juntos. Estão brigando feito gato e cachorro, 4 grupos dentro da igreja, que vocês acham que são espirituais.
tem nada de espiritualidade nisso. Vocês são carnais. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo é o que soa quando você lê o que ele diz ali em 12, verso 1. Quando você chega no capítulo 3, verso 1. Quando você chega no capítulo 12, verso 1, tem aí um truquezinho que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar meus óculos aqui, peça a sua paciência aí. Eu vou mostrar a vocês 1 Coríntios 12, verso 1, tá? Mas eu vou fazer assim, vamos apresentar aqui no grego. Então vocês têm a chance de praticar o grego de vocês. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos sejais ignorantes. Aí você tem a Almeida atualizada, depois você tem a Almeida revista e corrigida, que traduzida da mesma forma, e aqui você tem o grego. Só que o grego diz literalmente a respeito dos espirituais. A palavra dons não está no original. E a dificuldade é que essa palavra aqui, pneumatikon, ela tanto pode ser masculina, quanto ela pode ser neutra, porque no grego você tem os 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, como em inglês. Né? Você tem os 3 gêneros. Em português que tudo é masculino ou é feminino, mas em grego e em inglês você tem o neutro. Então, a forma em que se encontra a palavra espiritual, ela tanto pode ser masculina, quanto pode ser neutra. Se for neutra, então, provavelmente, Paulo está se referindo aos dons espirituais e os nossos tradutores estão certos. Mas e se for masculino? E se a pergunta que Paulo está respondendo não tivesse sido essa, do tipo, Paulo, como é que eu faço para reconhecer um espiritual? Aí Paulo responde, bom, com relação aos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quando alguém fala pelo Espírito de Deus, ele glorifica Jesus. Se ele está dizendo Jesus é anátema, então ele não está falando pelo Espírito de Deus. Não encaixa melhor? Se a pergunta foi a respeito dos espirituais, pode ser. Exegeticamente, gramaticalmente, é perfeitamente possível. Eu acho que é, porque até encaixa no contexto. Porque se você olhar esse texto direitinho, veja só. Vamos agora voltar para o nosso português, né? No verso 1, com certeza você tem, aí no verso 1 é que você tem a palavra. Essa palavra aqui não estaria. Mas veja, aqui do verso 2 até o verso 3, ele não está falando de dons, ele está falando de gente que fala pelo Espírito. Que seria um espiritual, não é verdade? Olha, vocês, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, Senhor pelo Espírito Santo. Então, até o verso 3, ele está falando, ele está dando um critério pelo qual a pessoa pode saber se alguém está falando pelo Espírito Santo ou não, que é exatamente a centralidade de Cristo. Só a partir ali do verso 4, essa palavra dons agora está no grego. Só a partir do verso 4 é que ele começa a falar de dons espirituais. Então, eu daria a sugestão para vocês de que o verso 1, na verdade, é isso. A respeito dos espirituais, a palavra dom não está no grego e não precisa estar necessariamente. E aí você tem mais uma evidência da existência desse grupo. E sem forçar muito a barra, né? Capítulo 14, verso 37, quando o apóstolo Paulo diz assim, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu falo, elas procedem de Deus. Então aí não tem dúvida, ele está com 2 grupos aí, profetas e espirituais. Então tudo isso nos leva a formar uma hipótese, vamos chamar de hipótese por enquanto, de que havia um grupo na igreja de Corinto, talvez um grupo grande, ou quem sabe a igreja toda, eu acho que não era a igreja toda, mas um grupo grande, que às vezes Paulo se refere à igreja toda como sendo espiritual, ou se considerando espiritual, às vezes parece referir a um grupo, como é o caso aqui, e em capítulo 12, verso 1. Então, aparentemente, havia na comunidade um grupo que se considerava, ou era chamado de espiritual, e que estava, ou que praticava algumas coisas. Quem sabe, era o partido de Cristo. Lembra que tinha 4 partidos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E quem é esse grupo que dizia que era de Cristo? Qual era a diferença desse grupo de Cristo para os outros 3? Se os outros 3, pelo menos, aceitavam liderança de um homem. Eu sou de Paulo, quer dizer, eu aceito que Deus me fala através de Paulo. Não é isso?
Mesma coisa com Pedro, mesma coisa com Apolo. Mas o pessoal de Cristo dizia assim, eu não aceito a liderança de ninguém, especialmente de Paulo. Lembra que lá em Corinto tinha um grupo que resistiu ao apóstolo Paulo e que ensejou que ele escrevesse a segunda carta? Um grupo que questionava o ministério dele, a autoridade dele? Quem sabe era esse grupo que dizia, eu não preciso de homem nenhum, muito menos de Paulo, eu recebo direto de Jesus, online. Mas não tem um grupo assim? De que recebe direto? Né? Pronto, aí você vai encontrar na carta evidências de que esse grupo era de fato um grupo complicado. Era um grupo extremamente complicado. Porque veja só, quem sabe era o partido de Cristo. Quem sabe esse grupo, era, já que não é o mesmo grupo dos profetas, que Paulo faz a distinção entre profeta e espiritual, qual seria o outro dom na igreja de Corinto, além da profecia, que dava aparência ou impressão de que o cidadão estava muito próximo de Jesus? Língua. Quem sabe a gente pode fazer aqui essa relação entre o grupo de Cristo e o falar em línguas. Eles eram opositores de Paulo. Veja só, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, a troco de que Paulo disse isso? Senão, se havia gente na igreja que dizia que tinha chegado a um nível espiritual tão alto que não era nem mais língua de anjo, de homem, já era língua de anjo. Estou botando a palavra quem sabe porque eu não posso provar. Eu estou só reunindo a evidência, tudo circunstancial. Tá? Mas eu estou trazendo para vocês. Lembra a história de você tentar reconstruir uma conversa ouvindo um lado só do telefone? É o que nós estamos tentando fazer aqui, trabalho detetive. Lá no capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, e essa aqui eu devo a F.F. Bruce. O apóstolo Paulo diz assim, num tom muito irônico, já estáis ricos, já estáis reinando, quem dera que reinasses, para que também nós reinássemos convosco. F.F. Bruce, comentando esse texto, ele diz o seguinte, esses espirituais de Corinto, eles achavam que já tinham chegado lá. Eles eram tão espirituais que eles já estavam falando a língua dos anjos e o reino de Deus já tinha chegado. E eles já estavam reinando. O reino de Deus já tinha chegado plenamente e eles já estavam reinando com Cristo. Porque a presença de Cristo e de Deus se manifestava na igreja. Como? Através das línguas. Que era a manifestação maior da presença de Deus. Então, eles se julgavam acima do apóstolo Paulo, naturalmente, é por isso que o apóstolo Paulo diz que fala em língua mais do que todo mundo, né? Ele está, vamos chegar lá, no capítulo 14, né? Ele diz que ele mesmo fala mais do que todos eles, né? Mas que prefere falar na igreja 5 palavras com entendimento do que 10 mil numa língua desconhecida. Quer dizer, aí você vai encaixando as coisas, né? E você de repente começa a formar um quadro, uma hipótese que explica essa carta difícil de entender, porque a gente não tem o outro lado. E eu acho essa teoria extremamente interessante, ela nos ajuda a compreender, se é fato, ela nos ajuda a compreender uma série de coisas. Né? Ainda no capítulo 9, verso 3, o apóstolo fala daqueles que estão julgando o seu ministério, que o questionam. Aí mais adiante também. Sim, aí, aqui nós chegamos ao último ponto, que é o seguinte. De onde veio tudo isso? Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte. Por fatores que estão relacionados com a cultura da Grécia, especialmente ao dualismo grego, a influência das religiões de mistério e uma série de coisas, aquela igreja fundada pelo apóstolo Paulo, em pouco tempo, ela desenvolveu um conceito de espiritualidade que não era bem aquele conceito que o apóstolo Paulo havia ensinado. Ou seja, eles pensavam que ser espiritual estava relacionado com manifestações espetaculares. É por isso que você pode entender como é que uma igreja dividida, uma igreja com problemas morais, uma igreja com problemas doutrinários, ainda pensava que era espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade não estava conectada à prática, mas à manifestação no culto. Então, se no culto eu tenho manifestações carismáticas que atestam a presença de Deus e que Deus está comigo, o fato de que nós estamos divididos, sem problemas de imoralidade e problemas doutrinários, isso é tudo secundário. A prova de que Deus está conosco é que no culto tem muita gente falando em língua. O que prova a presença de Deus. Deus está no nosso meio através das línguas. Paulo vai questionar isso no capítulo 14. Ele vai dizer que se todo mundo começar a falar em línguas e entrar um indouto, vai dizer que todo mundo é doido. É isso que ele vai dizer no capítulo 14. Mas se a palavra de Deus for ensinada, aí sim eles reconhecerão que de fato Deus está no meio de vocês.
Quer dizer, ele está fazendo um contraste entre profecia e língua. Amanhã de manhã, se Deus quiser, nós vamos ver esse ponto aí, que é provavelmente o coração, é onde Paulo diz o que ele quer dizer com muita clareza para aqueles irmãos daquela igreja. Tá? Então, esse é o quadro que eu quero colocar diante de vocês, e por isso que o tema da palestra é o culto espiritual, que podia ser assim: o que é realmente um culto espiritual? Quais são as marcas, ou quais são os sinais da presença de Deus em nosso meio durante o culto? E aqui nós vamos contrastar duas coisas. Por um lado, nós vamos ver a visão e o conceito de espiritualidade, que era aquele conceito esboçado e defendido pela igreja de Corinto, que pensava que espiritualidade estava relacionada à manifestação dos dons espirituais, particularmente os chamados sobrenaturais ou revelatórios. E, do outro lado, você tem a visão do apóstolo Paulo sobre o que seria o mais importante, ou o que seria realmente o essencial no culto, ou a marca da presença de Deus, que ele resume no capítulo 3. Ele diz no final do capítulo 12, buscai com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O amor. É interessante porque esse capítulo sobre o amor, eu só ouço o pessoal pregar em casamento, festa de noivado, 30 anos de casado, 35, né? O pessoal, o dia dos namorados, o pessoal... Paulo não está falando de casamento em 1 Coríntios 13, não está falando de amor de marido e mulher. Ele está mostrando qual o melhor caminho para uma igreja do tipo de Corinto. Não faz mal a gente pegar 1 Coríntios 13 e usar para a festa de casamento, um curso de noivado da nossa igreja, não tem problema. Mas não é esse o ponto. Aquele capítulo está ali como alternativa para a espiritualidade corintiana. Desculpa se tem um corintiano aqui. Mas é alternativa para a espiritualidade corintiana. O verdade, Paulo, em outro lugar, Gálatas capítulo 5, coloca de outra maneira: o fruto do Espírito é amor, e aí vem o resto, né? É um cacho e que todos os frutos estão apegados ao primeiro, que é exatamente o amor. Bom, com essas palavras introdutórias, para a gente tentar compreender o que é que vem em seguida. De que maneira os espirituais de Corinto estavam influenciando o culto? Não tenho tempo para falar de que maneira estavam influenciando todos os outros problemas. Também não quero botar a culpa do que estava acontecendo em Corinto só neles. Mas eu desconfio que, se minha tese está correta, eles eram responsáveis por uma série de problemas que estavam acontecendo. Com relação ao culto, em primeiro lugar, as mulheres espirituais desejavam participar do culto nas mesmas condições de igualdade que os homens, portanto, abaixo o véu. Imagine que você é uma mulher de Corinto, uma espiritual de Corinto, você fala em línguas e profetiza igual aos homens. Por que então você vai usar um véu que na cultura daquela época significava que você estava numa posição de subordinação? Você não recebeu os mesmos dons que os homens? Para que usar o véu? Abaixa o véu. Movimento que começou lá na igreja de Corinto, provavelmente por essa razão aí. As espirituais de Corinto queriam plena igualdade na igreja, com base na recepção dos mesmos dons, né? E você vê que esse movimento morreu, é claro. Bom, já que a espiritualidade se mede pelas manifestações carismáticas, Deus está conosco na ceia, mesmo que a ceia seja celebrada daquela maneira, com gente embriagada, disputas ocorrendo, trazidas para o próprio ambiente da ceia, eles não estavam preocupados com isso. As manifestações carismáticas, especialmente línguas, têm prioridade no culto. O culto deles era voltado para esse tipo de manifestação. Porque se você acha que a presença de Deus, se a igreja considera que a presença de Deus se manifesta no culto, através dessas manifestações, é claro que elas terão a primazia, terão o maior espaço, é o momento mais importante da ministração, né? É exatamente esse aí. E também a espiritualidade no culto está relacionada com a manifestação das línguas e outros dons. Então, era dessa maneira que esse conceito falso de espiritualidade, estou dizendo falso com antecipação, mas creio que ninguém vai ter alguma dúvida disso, dessa maneira que esse conceito estava atrapalhando ou de influenciando o que estava acontecendo no culto. Vamos então ver o primeiro problema que Paulo trata relacionado
a isso que é a questão do uso do véu em 1 Coríntios 11, de 3 a 16. Eu vou pedir licença aqui para voltar para o capítulo 11, a partir do verso 3. Aqui, Paulo trata da questão do uso do véu. Eu queria que vocês tivessem suas Bíblias abertas. Quem não tem Bíblia pode seguir aí pelo Data Show. Nós vamos tentar entender essa passagem. Eu não vou ler toda, porque depois eu vou explicar verso a verso, quase, e aí nós vamos ler 2 vezes. Não é que seja ruim, é só que o tempo é curtinho, né? E nós temos que ser econômicos nesse sentido. Uso do véu. Em primeiro lugar, qual era o problema? Ao que nos parece, as mulheres cristãs estavam profetizando sem o véu no culto. Esse era o problema aí que Paulo trata nessa parte. Rapaz, esse negócio eu acerto uma hora dessa. Veja só, no verso 5, ele diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, está aqui, desonra sua própria cabeça, que é como se a tivesse rapada. E mais adiante aí, nesse mesmo capítulo, se não me engano é o verso 11, né? Perdão, no verso 10 ele diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Então parece que o problema é realmente esse. Era a questão da mulher usar véu durante o culto. E elas naturalmente não estavam se sujeitando à ideia de usar alguma coisa que fosse símbolo de submissão. Quem sabe, não é? Eu já tinha mencionado, a origem disso aí tenha sido as implicações falsas de receberem dons espirituais como os homens. Outros comentaristas acham que talvez, como acontecia nas cidades gregas, elas foram influenciadas pelos movimentos feministas que havia em Roma, porque naquela época já havia. As mulheres se reuniam de vez em quando, raspavam a cabeça, iam para o centro da cidade em Roma, faziam uma passeata dizendo que iriam mais cuidar dos filhos, iriam mais cuidar dos maridos, enfim, queriam liberdade. Então já é antiga as reivindicações das mulheres por direitos iguais. E quem sabe esses movimentos alcançaram a cidade de Corinto. Mas isso é uma suposição. Paulo não fala de influência externa nenhuma aí. E considerando o contexto da carta, o mais provável é que isso aí seja decorrente exatamente dessa ideia. Se eu recebi os mesmos dons que os homens receberam, por que eu vou participar no culto? Por que eu não posso participar no culto em pé de igualdade? Né? Qual é a diferença entre mim e os homens? Não temos todos os mesmos dons? Por que tem que haver essa diferenciação? Bom, naquela cultura, é claro, o véu, ele introduzia uma distinção. Tá? Antes de entrar aí nos princípios colocados pelo apóstolo Paulo, deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa questão do véu. O véu, fazia parte do vestuário tradicional das mulheres, quer seja do Antigo Oriente Médio, as 3 culturas dominantes. A cultura romana, mais recente, mas antes disso a grega e antes disso a própria cultura hebraica. Vocês lembram que no Antigo Testamento, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui alguma coisa, quando Rebeca foi se encontrar com Isaac, e veio da terra para se encontrar com Isaac, ia chegando na casa de Isaac, aí perguntou para a serva: quem é aquele homem? Aquele é o meu Senhor. Aí ela diz o texto lá que Rebeca pôs o véu. Né? Pôs o véu. O profeta Isaías, Deus falando através dos profetas Isaías, que falando do juízo de Deus contra as mulheres de Israel, o que é que diz assim? Que Deus vai acabar com as argolinhas, vai arrancar os brincos e vai tirar o véu das mulheres. E vai fazer com que apareça a nudez, as vergonhas, né? É um eufemismo que a Bíblia usa. Então, mas você veja, a ideia de tirar o véu era uma ideia de vergonha. Ideia de vergonha, passar vergonha. Se você lê nas Antiguidades Judaicas, de Flávio José, aliás, não, Susana, é um livro apócrifo, que fala de uma mulher de grande beleza, judia, Susana, que fez grande resistência à helenização. E os romanos, então, para desonrá-la, obrigaram que ela percorresse as cidades de Jerusalém sem o véu. O que seria uma grande vergonha para uma mulher judia fazer isso.
está escrito, é um apócrifo, mas de qualquer maneira ele retrata uma condição cultural que havia naquela época. Então, isso também acontecia na sociedade grega e, em parte, na sociedade romana. O uso do véu naquela época indicava que a mulher era uma mulher de respeito, era uma mulher honrada, e que ela estava debaixo da autoridade de alguém. Se fosse casada do marido, se não fosse do pai, se o pai tivesse morrido do irmão, se não tivesse o irmão, um tio. Mas ela sempre estava debaixo da autoridade de alguém. E o véu naquela cultura representava esse princípio. É claro que na nossa não representa, mas nós temos que fazer a distinção entre o princípio e a representação ou a expressão cultural desse princípio. O princípio é que Deus designou papéis diferentes para o homem e para a mulher, quando ele ordenou a igreja, ordenou a família, e segue-se que esse princípio encontra expressão de maneiras diferentes em culturas diferentes, mas o princípio deve permanecer o mesmo. O que a gente deve preservar é o princípio bíblico. A sua expressão pode variar de cultura para cultura. Hoje, nenhuma mulher crente vai usar o véu para expressar que ela está debaixo de alguma autoridade. Na nossa igreja, na nossa cultura, usar o véu vai ser confundido com a freira ou com um pinguim gigante, dependendo do seu tamanho. Quando as mulheres são baixinhas, é um pinguim normal. Mas quer dizer que tem pinguim alto. Então, como nós não queremos que isso aconteça, né? Então não precisamos. Mas o que aconteceu? As mulheres de Corinto, quando elas, influenciadas por esse conceito de espiritualidade, animadas pelo fato de que elas estavam falando em língua, ou recebido outros dons, à semelhança dos homens, elas perguntaram, por que nós vamos usar o véu? Que é símbolo de que nós estamos debaixo de autoridade, ou temos uma posição inferior. Vamos tirar o véu, porque nós somos iguais aos homens, não tem diferença nenhuma, nós queremos participação igual. Então, quando Paulo está brigando por isso, ele não está brigando por uma peça de vestuário, que Paulo nunca se interessou por moda. A briga não é uma questão de vestuário, a briga é pelo princípio que está por detrás do uso ou não uso do véu. Esse é que é o ponto. Certo? Então, a briga é essa. Às vezes, a gente confunde a árvore pela floresta. A gente se concentra na árvore e perde de vista a floresta, né? Paulo não está... A questão não é véu, usar véu, deixar de usar. O problema é que o que isso representa? E naquelas circunstâncias, Paulo diz que a mulher tem que usar o véu. Não é que é uma peça de vestuário obrigatória, mas é que naquela cultura, o uso do véu representava uma distinção no culto que Paulo deseja manter. E é isso que nós queremos ver agora e depois as implicações que isso vai trazer para a igreja hoje. Vamos ver alguns princípios que o apóstolo Paulo usou para resolver o problema. São 4 princípios. 4 argumentos, ou são 3. Deixa eu ver o próximo slide. São 4. Primeiro princípio que Paulo usou. Veja bem, vocês devem estar estranhando, porque eu estou parecendo muito teológico, né? Mas veja só. O problema não era uma peça de vestuário. Paulo não podia ter resolvido o problema com uma ordem só. Dizendo, mulher, usa o véu e para de conversa. Não podia ter feito isso? Por que ele gasta um capítulo inteiro argumentando, fazendo teologia, vai no Velho Testamento, entra na Trindade, apela para isso, apela para aquilo, só por causa de um véu? É porque para o apóstolo Paulo, primeiro a gente não pode fazer a distinção entre o pastor e o teólogo em Paulo. Ele não consegue resolver um problema pastoral sem partir de um princípio teológico. E ele não consegue fazer teologia sem dizer quais são as implicações práticas e pastorais. Em Paulo as duas coisas se unem e ele é o nosso modelo. Por isso todo pastor ele tem que ser teólogo, ele tem que conhecer, tem que ser mestre. Porque as orientações dele têm que ser fundamentadas na palavra de Deus. E vice-versa. Não adianta também a gente conhecer a palavra de Deus, ser um profissional da Bíblia, para quê? Se a gente não vai colocar isso a serviço da igreja. Porque adianta os títulos, os estudos, as pesquisas que a gente não pode colocá-las a serviço da igreja. É tudo em vão. Então, em Paulo nós temos a combinação certa de pastor e teólogo, teólogo e pastor. Por isso que ele não consegue mandar as mulheres usar o véu sem antes fazer uma exposição, a teologia do véu. Aí ele resolve o problema. O primeiro princípio que ele usa aqui é o chamado princípio teológico. Vamos dar uma olhadinha, agora nós vamos ver
do verso 3 até o verso 7, não é isso que eu coloquei? Verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de Cristo. Perdão. Quero ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso se rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Tá, vamos aí começar o argumento de Paulo. Essa sessão, vocês estão vendo, ele está tratando do véu. Mas ele começa falando do véu, tratando de um outro assunto. Ele está tratando da questão do o que é ser cabeça. Ele entra no assunto primeiro com o conceito de o que é ser cabeça. É claro que a palavra cabeça aí, ela significa autoridade. Algumas pessoas que não gostam do tom do apóstolo Paulo dizem que a palavra aí quer falar em grego, fazem uma pesquisa em alguns escritos gregos, aí dizem que significa origem. E Paulo tem em mente aí o fato de que a mulher foi tirada do homem. E que por isso ele é o cabeça e o corpo é derivado da cabeça. Pensando nisso, eu sempre brinco com minha mulher que ela foi feita do homem, né? Da costela, carne de segunda. E ela responde que eu fui feito da lama, que é pior ainda. Então eu parei de mexer com ela quando ela me deu essa resposta. Mas a palavra cabeça, ela não significa nesse contexto, evidentemente, origem. Está ausente aí a ideia de procedência. Em que sentido a palavra, em que sentido a ideia de procedência avança o argumento de Paulo ou resolve o problema? É claro que a palavra cabeça aí significa autoridade. Exatamente, e aí, essa é a primeira observação. Ele entra na questão do véu, tratando da questão de ser cabeça, quer dizer, de autoridade. Lembra que eu disse, não é apenas uma questão de uma peça do vestuário feminino, tem outras coisas em jogo lá. E aí, quando ele fala disso, ele faz, veja só, ele aborda essa questão a partir da própria Trindade. Eu não sei por que motivo ele primeiro disse que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Talvez a gente dissesse que ele devia ter dito assim, que Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. E você tem a escadinha, né? O princípio de autoridade que começa lá na Trindade e desce até a igreja. Deus estabeleceu uma ordem, uma sequência no universo. Ele é o cabeça do Filho, que por sua vez é o cabeça do homem, que por sua vez é o cabeça da mulher. Eu não sei por que ele começou com Cristo. Depois ele foi a mulher, né? E depois Deus o cabeça. Ninguém sabe, por que Paulo fez isso. Ele deve ter tido as razões dele, né? Mas o ponto é que ele talvez não seja o princípio permanece o mesmo, né? Não altera, mesmo que a ordem não seja a que nos pareceria lógica, do ranking maior. Mas o ponto aqui que vocês têm que observar é que Paulo, quando vai tratar essa questão do véu, ele começa trazendo diante de nós a doutrina da Trindade. Deus é o cabeça de Cristo. Epa, mas Cristo não é Deus? Os dois não são iguais? Sim. De fato, nós temos que fazer aqui a distinção entre Trindade ontológica, como ser, em que todas as três pessoas da Trindade são iguais, e a chamada Trindade econômica, a Trindade como organizada no plano de redenção do homem. E aí, nesse sentido, o Pai envia o Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito. É nesse sentido que Jesus disse, numa certa ocasião, o Pai é maior do que eu. Não se referia em termos de ser, mas no sentido de que quem envia é maior do que aquele que é enviado. Então, nós estamos aqui falando da Trindade econômica. No plano da salvação, a Trindade se organizou de tal maneira que o Pai é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo. E aí, nessas mesmas condições, ele continua, ele desce. Da Trindade, ele puxa um fio para a terra, onde ele diz que essa sequência, ela é o começo de uma sequência que termina na relação eclesiástica. O homem é o cabeça da mulher. Onde você percebe que quando Paulo argumenta sobre essas questões, a argumentação dele não é cultural.
Tem gente que gosta de se livrar de Paulo dizendo assim, mas isso era naquela época. Paulo era um homem influenciado por sua época. Mas isso aqui é teologia. Isso aqui vale enquanto tiver trindade. Enquanto tiver trindade, o argumento vale em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. Não é? O argumento de Paulo não é cultural. Aliás, quando ele trata dessas questões, ele nunca argumenta paroquialmente, ou culturalmente, ou socialmente. A argumentação dele é teológica, sempre. Então, o primeiro argumento é esse. Aí, como consequência, ele vai dizer, portanto, aí, agora ele entra na questão cultural agora. Estabelecido o princípio, que é o princípio de cabeça, de autoridade, agora ele vai para a expressão cultural desse princípio, que é o uso do véu. Na cultura do apóstolo Paulo, todo homem que orava com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. O judeu, ele não orava com nada na cabeça, não podia. Aí, consequentemente, também a mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Paulo vê no fato de que as mulheres costumam usar o cabelo comprido e o homem o cabelo curto, uma espécie de véu natural. Deus já deu um véu natural para a mulher, que é o cabelo comprido, né, no pensamento dele. Então, se a mulher também não quer usar o véu, então vá logo adiante e rape logo. Se ela quer tirar de si todo símbolo de autoridade, então já rapa o cabelo, fica carequinha, né? Diz o apóstolo Paulo. Mas, se a mulher não usa véu, ele diz, né? Que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque naquela cultura, o véu era a expressão desse princípio hierárquico encabeçado por Deus, terminando na mulher, que a gente podia descer um pouco mais, né? E aí vem a questão dos pais, que são o cabeça dos filhos. A gente podia descer um pouquinho mais, mas Paulo parou ali, porque é o ponto dele aí. E aí então ele conclui aqui, aliás no verso 7, ele termina esse primeiro argumento dizendo que o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O que é que Paulo tem em mente aí? O fato de que quando Deus fez o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. E a mulher, quando foi feita, ela foi feita já do homem. O homem foi feito diretamente das mãos de Deus. Mas a mulher foi feita também diretamente das mãos de Deus, mas usando a matéria-prima que eu já me referi, né? Tirou do homem e fez a mulher. Então, o ponto aqui, olha, então é claro que a mulher é imagem e semelhança de Deus, igualzinho ao homem. Só que Paulo vê na maneira como Deus criou o homem e a mulher, essa sinalização de que existe um papel diferente, existe uma atribuição diferente com relação ao homem e à mulher. Então ele usa essa argumentação aí. Concordemos ou não com o apóstolo Paulo, fica duro fugir da evidência que nós temos aí diante de nós, né? Vamos voltar aqui. Eu não acerto se tem. Princípio escriturista, aqui é o teológico. Por que teológico? Porque está falando da Trindade, teologia. Tá. Princípio escriturístico, 11 de 8 a 10. Ele vai apelar agora para o relato da criação. Não é que ele não tinha apelado antes, só que antes ele começou argumentando já teologicamente. Mas agora ele vai citar o relato da criação. E ele vai ver uma ordem no relato da criação e um propósito que o levam a concluir que existe um papel diferente para o homem e para a mulher. Então, começando aqui do verso 8, ele diz assim. Veja só. Primeiro, continuando a argumentar, né? Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. E é verdade, nós estamos lembrando aqui de Gênesis 2, do relato da criação. Deus fez o homem primeiro, em seguida ele fez a mulher que procede do homem. Aí ele diz, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Mesma coisa, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante dele, que lhe seja idônea. E aí então ele conclui no verso 10 dizendo, portanto, à luz disso aí, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, nós temos que reconhecer também, esse verso 10 é provavelmente um dos versos mais difíceis de interpretar. A primeira dificuldade é que essa expressão sinal de autoridade, sinal como sinal de, ela não está no original grego.
O original grego que diz literalmente, a mulher, por causa dos anjos, deve trazer autoridade na cabeça. Só que os nossos intérpretes, eles entenderam pelo contexto que o sinal é que a autoridade na cabeça é o véu. E aí então eles traduziram dessa maneira. Deve trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Tá? Então é uma implicação correta, porque literalmente Paulo está dizendo que a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça. Mas o que ele quer dizer é que trazer o véu como sinal de autoridade sobre a cabeça. Né? É que às vezes Paulo ele é compacto, né? Ele é bem objetivo quando ele fala, não é que não engole palavras, mas provavelmente a língua grega ela se utilizava muito do contexto. É como no hebraico também, que um dos verbos mais preciosos para nós, que é o verbo ser, que a gente usa direto, ele nem existe no hebraico, né? Os semitas tinham outra maneira de dar a ideia do verbo ser, ele nem existe. Então, as pessoas têm maneiras diferentes. A língua grega ela também é um pouco compacta, ela tem a sua própria maneira de dizer as coisas, então a gente tem que, às vezes, que não dá para fazer uma tradução literal, né? A gente, às vezes, tem que interpretar realmente. A outra questão aqui é essa questão dos anjos. Como é que é isso? O que os anjos têm a ver com isso aí, né? Veja só o que Paulo está dizendo. A mulher, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer autoridade sobre a cabeça, ou véu como sinal de autoridade sobre a cabeça. Tem três interpretações possíveis para essa expressão, por causa dos anjos. A primeira delas é uma interpretação que diz assim: o apóstolo Paulo era rabino. E há de fato uma interpretação rabínica muito antiga, que foi recentemente aproveitada pelo Caio Fábio no livro Querubim, né? Ou Serafim, eu não sei. Nefilim, pronto. É um negócio desse aí. Um tipo de anjo. Mas é uma interpretação rabínica muito antiga, que diz o seguinte: lá em Gênesis 6, está escrito que um dia os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E aí então casaram com elas. E desse casamento veio os gigantes da antiguidade. Então tem uma interpretação rabínica que diz que filhos de Deus ali eram os anjos. E os anjos se apaixonaram pelas mulheres, tomaram forma humana, casaram com elas. A interpretação rabínica vai nessa linha e acrescenta que o que atraiu os anjos foram os longos cabelos femininos. Foi isso que atraiu os anjos. Paulo era rabino, conhecia essa interpretação. Então ele está chegando para as mulheres de Corinto e dizendo assim: minha irmã, use o véu, que de repente você vai acordar para um anjão aí do seu lado. Lembra lá de Gênesis 6? Então, o véu seria usado por causa dos anjos. Quer dizer, para evitar que repetisse, que é um perigo, né? Se os anjos foram atraídos pelos cabelos, longos cabelos femininos, a mulher andar sem véu é um perigo. Pode atrair os anjos, né? Então, veja, é o argumento do desespero. Paulo não consegue convencer as mulheres, então partiu para a baixaria. Vocês têm que usar mesmo. É um apelo violento esse. Por isso que eu não acho que essa interpretação é a interpretação correta. Coloquei para vocês como curiosidade. Mas tem quem ache, né, que é assim. Eu acho que não tem nada a ver. Segunda interpretação, um pouco parecida, mas é menos, eu não sei o que dizer, mas é menos alguma coisa. É o seguinte: se anjos aí se refere a demônios. E seria da seguinte maneira: a mulher que usasse a cabeça sem véu, ela estaria expondo a longa cabeleira feminina diante dos homens, e aquilo provocaria nos homens a cobiça. E os anjos maus tentariam os homens a cometer pecado. Então, por causa dos anjos, leia-se demônios que vão tentar os homens, vocês têm que usar o véu. Hoje, em termos modernos, a gente diria, Paulo diria assim, para as irmãzinhas maneirarem no tamanho da saia, né? Que antigamente era maxi, depois virou a midi, depois veio a mini, a micro e hoje é a pra quê saia, né? Pra que saia? Que isso, saia? Então era mais ou menos como se o apóstolo Paulo estivesse dando um conselho às mulheres para não permitir que os anjos, entendido como os demônios, tentassem os homens na igreja. Essa interpretação deve ser rejeitada por uma questão exegética. Nunca no Novo Testamento a palavra anjos sozinha ela é usada para se referir a demônios. Nunca.
Quando a palavra anjo é usada para se referir a demônio, geralmente ela é qualificada, os anjos caídos ou anjos maus, ou a palavra padrão é espíritos imundos, né? Para referir aos demônios. Então, não seria a única vez no Novo Testamento que a palavra anjo significaria demônio, né? Quer dizer, é arriscado. Não é que é impossível, né? É que é impossível, mas a gente não sabe. Há uma terceira explicação que eu considero a menos problemática. Ela tem suas dificuldades também. E eu também não digo que ela é a explicação correta, mas é que me parece menos problemática. É que no Novo Testamento e no Antigo nós temos a evidência de que os anjos participavam dos cultos cristãos. Participavam assim, estavam presentes. Lá em Hebreus está dito que eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O apóstolo Pedro diz que os anjos eles ficam prescrutando estas coisas do Evangelho, querendo entendê-las. Então não é muito concluir a presença de anjos durante o culto em que está oferecendo a Deus. Então o argumento de Paulo, se for esse o caminho, o argumento de Paulo poderia ser mais ou menos assim. Se vocês não querem usar o véu, por conta do respeito sinal de submissão aos homens, lembrem pelo menos que os anjos, que são seres mais poderosos e mais gloriosos, estão presentes no culto conosco. Alguns levam isso com a sério, que em algumas igrejas eles botam uma cadeira para o anjo Gabriel. Já viram esse tipo de culto? Pois é, uma cadeira para Jesus, uma cadeira para o anjo Gabriel. Senhor, assenta-te, o anjo Gabriel também assenta. Tem igrejas que fazem isso, né? Não precisamos chegar a esse ponto, mas não há dificuldade em admitir a presença dos anjos entre nós. Talvez seja esse o argumento do apóstolo Paulo. Qualquer que seja, é certo que a igreja de Corinto entendia o que Paulo queria dizer. E era alguma coisa que avançava o argumento dele. E a conclusão dele é essa. Portanto, à luz de toda aquela argumentação, deve a mulher, vamos esquecer por enquanto a questão dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de que ela está debaixo de autoridade. Então essa é a conclusão de Paulo. A mulher deve usar o véu. Por quê? Porque o que está em jogo aqui, volta a dizer, não é questão de vestuário, não é um problema cultural, é uma questão de um princípio de autoridade. Há uma diferenciação. É isso pelo que Paulo está lutando. Mas logo em seguida, ele faz uma ressalva aí nos versos 11 e 12. Ele quase que pode adivinhar que isso pode ser mal empregado. Né? Isso que ele diz pode ser mal empregado. E no verso 11 e 12 ele faz uma ressalva. Ele diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Você veja como que de repente aqui ele deu uma amaciada, né? Para evitar que os homens pensassem que ele está falando de absolute power, né? Poder absoluto. Não é nada disso que Paulo está falando. Veja como ele agora faz uma ressalva. Ele diz que no Senhor nós dependemos um do outro. O homem não é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. O fato de que Deus estabeleceu papéis distintos na criação para o homem e para a mulher, não quer dizer que o homem é independente da mulher ou que o homem seja superior à mulher. Ele apenas ocupa papel e função diferente daquele que foi atribuído à mulher. Porque em Cristo nós não somos independentes uns dos outros. E aí no verso 12 ele vira a mesa, né? Como provém a mulher do homem, é verdade, a mulher veio do homem. Mas não conheço nenhum homem que não tenha vindo de uma mulher. Matou, né? Aí, ó. Assim também o homem é nascido da mulher. É verdade, a mulher foi feita do homem, mas a partir dali todo homem veio de uma mulher. Então, com isso, Paulo está querendo dizer que nós precisamos um do outro e que esse argumento ele não pode ser usado para menosprezar, para diminuir, para oprimir a mulher. Porque há um equilíbrio em tudo isso, né? E no final ele termina dizendo que tudo vem de Deus. Mas ele achou que ainda não tinha argumentado o suficiente, né? Ele vai continuar argumentando. O homem é incansável. Está fazendo uma certa número. Aí ele vai o princípio da natureza. Eita, esse é difícil. Versos 13 a 15. Ele diz assim, 13 a 15.
Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Nessas circunstâncias, né? A resposta é não é próprio, porque o ponto aqui era o fato de que as mulheres queriam orar na igreja e profetizar sem usar o véu. Paulo não proíbe que a mulher ore e profetize na igreja. Ele apenas diz que ela faça isso, mas com o véu. Ela pode orar e profetizar na igreja, só que ela faça isso com o sinal de que ela está debaixo de autoridade, que ela reconhece aquela hierarquia que começa no pai, passa para o filho, homem e mulher, e podia continuar, nós já falamos sobre isso. Que Deus organizou a igreja de uma certa maneira. E o uso do véu, naquele contexto, expressaria esse funcionamento. Tá certo? Então, aí ele vai para um argumento agora, que é o verso 14. Ele diz: não nos ensina a própria natureza? Isso aqui eu confesso que eu não sei. E essa aí eu fico devendo sempre. Ele diz assim: não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. A primeira dificuldade, o que é que Paulo quer dizer com a própria natureza? Por que você rapar o cabelo de um homem e de uma mulher e deixar crescer igual, eles vão crescer no mesmo tamanho, na mesma velocidade, né? Então, naturalmente, não existe uma diferença natural no tamanho do cabelo. É a cultura que faz o cabelo de um ser maior do que o cabelo de outro. Então, não é nada na própria natureza. Ou será que Paulo está se referindo por natureza? A palavra natureza, physis, aí, ela também pode ter o sentido de prática, o costume antigo, tradicional. Pode ser que esteja referindo ao costume dos povos praticados até então, porque se você dá uma olhadinha na prática dos povos semitas e das culturas daquela época, do Antigo Oriente Médio, o normal era esse, que a mulher geralmente usava o cabelo comprido e o homem usava o cabelo curto. A palavra natureza aí se refere, provavelmente, se essa é a melhor tradução, ao costume da cultura, dos povos. Tá certo? Talvez seja essa a explicação. E aí Paulo estaria apelando para esse ensino da natureza, que no caso seria entendido como sendo a própria cultura. O que nos levaria, então, a entender de que esse é um argumento que vale às vezes. Especialmente quando a gente na igreja quer fazer as coisas sem refletir muito de como essas coisas vão ser recebidas pela nossa cultura. E às vezes a gente estraga a mensagem central do Evangelho quando a gente se apega a detalhes ou coisas miúdas que fazem parte da cultura, esquecendo do que Paulo diz. Que se comer carne vai escandalizar o meu irmão, então nunca mais eu vou comer carne. O reino de Deus não é comida, bebida, cabelo curto, pequeno, piercing, tatuagem. O reino de Deus não é isso. Se num determinado contexto o uso dessas coisas não vai trazer prejuízo nenhum para o Evangelho, qual é o problema? Aí se vai, e aí nós não precisamos apelar para nenhum princípio bíblico, mas não vamos achar. Não tem nenhum verso dizendo assim, não usarás piercing. É verdade que tem uns horrorosos, as mulheres que figuram no indígena, pelo menos tivesse uma barriguinha, mas é um negócio horroroso. Horrível, né? Umas tatuagens, né? Um negócio horroroso. Bom, tirando a questão do bom gosto e as questões médicas envolvidas aí, a igreja sempre deve levar em consideração a questão da natureza ou do costume dos povos. Naquela época, o costume era que a mulher usasse o cabelo comprido e o cabelo curto. Mas o ponto de Paulo aqui não é a questão do cabelo curto do homem. O ponto dele aqui é que Deus teria dado, já naturalmente, à mulher, uma mantilha, que era o cabelo longo. Como prova, como uma espécie de véu natural. E isso era uma coisa que era praticada por todos os povos. Talvez seja essa a interpretação. Eu confesso que não sei. Como eu disse, 1 Coríntios 11 é um texto muito difícil. E no meu livro, onde eu entro em detalhes, eu vou daqui a pouco fazer propaganda dele para vocês, onde eu entro em detalhes sobre isso, vocês vão ver que eu vou explorar várias possibilidades, mas eu vou deixar a questão em aberto. Porque ainda nós estamos, é uma coisa que está estudada. O último argumento de Paulo está aí no verso 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, o último argumento de Paulo é o argumento do consenso. Ele começou com o argumento teológico, foi para o argumento das escrituras, foi para o argumento da cultura ou da natureza,
E o último argumento dele é o argumento do consenso. O que ele quer dizer é o seguinte: você quer ser diferente? Quer dizer, você quer participar do culto sem usar o véu? Saiba, se você quer ser contencioso é alguém que gosta de briga. A palavra literalmente no grego significa alguém que ama briga. Se você quer brigar para não usar o véu, Paulo diz, saiba que nós não temos tal costume. O costume aí não é de brigar, porque Paulo brigava quando era necessário. Mas nós não temos o costume da mulher apresentar-se na igreja sem o véu. E nem as... Quer dizer, que era uma prática generalizada. Às vezes as pessoas interpretam esse texto dizendo que era um problema em Corinto. Era um problema localizado em Corinto. Não era. Paulo está dizendo aí, olha. Nem as igrejas de Deus têm esse costume. As igrejas em todo lugar. Em todo lugar no mundo antigo, a mulher se apresentava, orava, profetizava na igreja, mas ela fazia isso com o véu, que era sinal de que ela estava debaixo da autoridade. Então, eu ofereço essa explicação para vocês e eu quero partir logo para as nossas conclusões. Eu já estou vendo que vocês, as canetinhas estão trabalhando. É exatamente isso. Eu só preciso apertar aqui. Pronto. O que a mulher, então, a cristã deveria fazer? Ela pode profetizar e orar, mas usando o véu. Implicações. O que nós podemos tirar para nós hoje dessa passagem que parece relacionada com uma questão antiga, um problema antigo que não é um problema nosso? Mais uma vez, essa passagem ela só tem valor para nós se nós fizermos a distinção entre o princípio bíblico, que é a questão da autoridade, e a expressão cultural desse princípio. Nós não estamos interessados em preservar a expressão cultural, mas em preservar o princípio bíblico. Qual seria? Primeiro, o direito da mulher participar no culto. Vocês sabem que tem linhas dentro do evangelicalismo que nega à mulher a participação em qualquer ato de culto. Ela não pode nem orar, nem falar publicamente durante o culto público. Não pode fazer isso. Tem linhas dentro do evangelicalismo que defendem essa posição. E vocês vão encontrar igrejas assim, inclusive no Brasil. Tá certo? Esse capítulo mostra que não era essa a posição de Paulo, porque ele fala da mulher que ora e da mulher que profetiza. Então a mulher participava dos cultos públicos das igrejas paulinas. Contudo, ela participava debaixo de autoridade, não exercendo, porque quem está debaixo de autoridade não exerce no culto, né? Especialmente no nível de eclesiástico público. Quer dizer, a mulher podia participar, mas ela não podia ser aquela pessoa que carregava sobre ela a autoridade, o governo da igreja, porque o próprio véu já dizia que era o contrário. E note que, em último lugar, os argumentos são teológicos e não é fácil você se livrar de Paulo. O que é que vocês acham aí que tem gente que diz que ou a Bíblia ou o movimento feminista? Aliás, ou Paulo ou o movimento feminista, porque não tem como conciliar os dois. Não tem jeito. Dizer que é cultural é não ler Paulo. Paulo nunca argumenta culturalmente. O argumento dele é teológico, é escriturístico o tempo todo. Quando chega o momento de fazer a distinção, ele faz. Mas todo o embasamento dele é teológico. Em linhas gerais, esse é um dos capítulos da Bíblia que é usado para defender o ministério feminino. Eu sou defensor do ministério feminino. Acho que a mulher deve participar ativamente da vida da igreja, do culto. Porém, é o ministério feminino não ordenado, ou seja, em que a mulher não recebe ordens, o ofício. Se receber o ofício implicaria que ela está revestida de autoridade eclesiástica e governamental. E aí o que ela faz na igreja passa a ser comunos da autoridade eclesiástica, que reveste completamente todo o argumento do apóstolo Paulo aí. Tá bom? Nós vamos dar oportunidade para recolher as perguntas de vocês. Eu já estou vendo as canetas trabalhando incansavelmente, enquanto eu vou beber um copo d'água.